Que esse outubro que não acaba, Arthur Pires! Tudo bem, meu querido? Hoje estamos de bandeira, hein? Exatamente, um ponto rosa entre dois verdes. Sou obrigada a concordar com você, outubro não acaba. E tem 31. Nossa Senhora! Ainda tem uma segunda-feira. O que aconteceu? Tava indo tão rápido, de repente parou, falou, não vai mais passar. Eu não sei, eu acho que eu não contava com essa última semana. Eu não contava com esses últimos doida. 20 dias. Esses Por últimos volta 20 disso, dias do mês não me pegaram de Perguntar pro surpresa. pessoal de casa, vai lá também no @Gazeta Mulheres. Ai, arrasou, na nossa Arthur. fotinho, logo no começo do programa. Sua e do E fala- Léo. Isso, a foto da fofoca. E fala pra gente se vocês acham também que outubro tá um mês grande, assim. Porque aqui... Tá um agosto. Tá mais que tá 2 mais que agostos. Dois. 2 vezes agosto é igual um outubro. Dobradinha de agosto e outubro. Senhor Que Jesus. é isso, gente? Mas bora lá começar com nossos assuntos e hoje a pauta é séria. Começamos, gente, com uma notícia que foi publicada pelo site Em Off. Segundo o jornalista Elan Bastos, gente, a filha do Silvio Santos, a Cíntia Bravanel, ela foi agredida com socos, chutes e mordidas pelo companheiro dela. Eles estão juntos desde 2007 e ambos assinaram um termo de união estável em 2021, mas continuam morando em apartamentos separados. E aí diz o seguinte, gente, segundo o jornalista Elan Bastos, foi feita uma ocorrência, um boletim de ocorrência no dia, gente, 15 de julho. E aí, nesse dia 15 de julho, foi feito um boletim de ocorrência contra Leandro Silvestre, que é o companheiro que está sendo acusado de agredir a Cíntia. Na nota, gente, é dito que eles foram a um bar, esse na foto é o que nós estamos vendo, é justamente da publicação do Em Off, que é o Leandro, tá, gente? No dia da agressão, a Cíntia e o Leandro, eles foram num bar e ele passou, é dito que ele passou a tarde bebendo, nesse bar que os dois estavam juntos. Na ocasião, o Leandro começou a brigar com a Cíntia, culpando ela pelo fato dele não conseguir trabalho como ator. Isso os dois. Isso já no bar? Isso no bar. Isso já no bar, os dois ali no bar. Então ele estava consumindo álcool. E ele começou uma discussão com ela, a culpando, segundo o portal Em Off, por conta de ele não ter um emprego. Mas ele ela não é conseguir um agente emprego. dele? Não, Ela é só é companheira. companheira dele. Mas ele colocou. Ainda que fosse a gente, fosse porque a a Ainda gente que fosse. né, oferece o trabalho, mas quem contrata é o contratante. Exatamente. Enfim. E aí é dito que logo depois dessas ofensas todas que aconteceram, ele começou a agredi-la. Ali mesmo. Fisicamente? Então, essas agressões com tapas, socos, chutes e até mordidas. É o que diz a nota do portal Em Off, enquanto ela tentava se defender. O Ministério Público denunciou o Leandro, tá, gente, por lesão corporal contra a companheira, que no caso é a Cíntia Abravanel. Mordida é uma coisa que, não que seja menos grave do que tapa e soco, mas mordida é uma coisa tão brutal. Então É primária, animalesco, É animalesco. É animalesco. É uma coisa... Mordida. E tudo, né? É. Todas as agressões, o pacote. O que acontece? Já vou terminar essa história, mas fui buscar algumas informações para falar desse relacionamento, para saber realmente o histórico como é que não dele. Porque a gente nunca ouviu falar disso. Né? Então, Leão, achei Discretíssima, uma ambos. notícia de 2012. Se eles estão juntos desde 2007, essa notícia de 2012, ao que parece, o parceiro também era o próprio Leandro. E aí o que acontece é que essa notícia de 2012 fala que num carnaval de 2012, no camarote de uma marca de cerveja, aconteceu uma briga também entre ela e o parceiro. E que a causa dessa briga foi ciúmes. O ciúmes por parte dela. Diz Ela a com nota ciúmes em dele. 2012. Isso, ela com ciúmes dele. E aí é dito, gente, que eles começaram, que nem tinha começado direito ainda, na verdade. Acabou de abrir lá o camarote, tava todo mundo chegando, se cumprimentando, mas que nesse camarote a Cíntia já se incomodou ali com uma certa atitude, uma certa consequência ali, o que aconteceu. E ela foi embora do camarote, mas que os dois chegaram, sim, a discutir. E que foi uma discussão feia entre os dois, com todo mundo olhando. Inclusive 10 anos Thiago atrás. Abravanel. 10 anos atrás. 10 anos atrás, 10 anos atrás. Inclusive, Thiago Abravanel é dito que estava também nesse camarote e que ele, é claro, apoiou a mãe nessa situação toda.
mas que foi uma situação muito desconfortável. E ela foi embora, ela não gostou da atitude, uma atitude que ele teve dentro desse camarote, foi embora, deixou ele falando sozinho no local e o Thiago foi junto de sua mãe, que estava ali Foi embora precisando junto com a de mãe. ajuda. Foi embora junto com a mãe. Então, assim, essa história é de 2012 e ali já é descrito uma situação bem agressiva desse embate entre os dois. Agora, voltando para a notícia De hoje? de hoje, que foi noticiada agora, mas que essa agressão Foi em julho. é tida dia 15 de julho, também é dito ali, gente, que a coluna do Erlan Bastos coloca que até recebeu as fotos dos hematomas da Cíntia. Porém, devido à gravidade e à violência desses hematomas, Ele não vai não publicar. publicou estas fotos. O Leandro Lima, ele já conta uma outra versão dessa história, o companheiro da Cíntia Bravanel. Ele fala que, na verdade, ele foi agredido e que no dia da agressão, os dois estavam, de fato, num bar. Ele confirma essa história do bar, que eles estavam juntos no bar. E depois foram para a casa dele. E ele estava arrumando a mala dele, porque ele ia viajar a trabalho. E que ela teria impedido ele de sair porque ela estava numa crise de ciúmes. E que, por conta disso, ela o agrediu. Essa é a versão dele da história. É Cíntia importante não se pronunciou. Cíntia não se pronunciou. A Mas coluna... ela não o agrediu. Não, é dito aqui pela versão dele que ao ele se defender, ele acabou agredindo. E aí, por conta disso, que existiriam esses hematomas nessas fotos do boletim de ocorrência. Então, mas quando você se defende, você não morde. Concordo. É um ponto. Nem bate, né? Você se defende. Você defende, você Mas, faz. mas às vezes tem um hematoma, É. né? Você segura Sei. a pessoa com mais força, tem um hematoma. Agora, a mordida é difícil, Aí é ódio, né? explicar. Como você está se defendendo mordendo? A Cíntia, é claro, a coluna do In Off foi tentar falar com ela, mas ela não se manifestou até o momento. Nas redes sociais, Cíntia também não se manifestou com relação a essa história. E Thiago Bravanel também não se manifestou. Como é um assunto muito grave e sério, Claro. né? Conforme. triste. E triste. Independente e triste. de quem Nosso começou, espaço quem... aqui está aberto para quem quiser falar Justamente, sobre, né? justamente. E- Que é um direito de resposta De básico, resposta, né? Tanto dela quanto dele e do próprio Thiago Bravanel, E que é acabou. estranho, né? Que uma coisa que tinha acontecido em julho, num lugar público, só agora vem a público, né? Pois é. A tomar proporção, né? O boletim de ocorrência foi feito em julho. Foi feito em julho. Na Foi época dos feito fatos, na época. do ocorrido. Isso, na época do ocorrido. Tanto que as fotos São da época. são da época, por isso que os hematomas estavam ali, pelo visto, de uma forma tão forte. Então, fisicamente, ambos devem estar melhores deste ocorrido. Acredito que sim. O único que falou mesmo com relação a essa história foi o Leandro, dando a versão dele, contando. E ele confirma que, de fato, teve uma briga, né? O que ele inverte é só que ele agrediu a Cíntia. Ele coloca que, na verdade, Ele ela se foi pra defendeu. cima. E que ele se defendeu. É a única questão que muda com relação a essa história. Mas, querendo ou não, ele tá confirmando que, de fato, eles tiveram uma briga num bar, que depois voltou pra casa. E aí ele coloca os argumentos dele pra se defender. A Cíntia, como a gente acabou de falar, não se manifestou com relação ao assunto. Ela falando sobre isso, é claro que nós voltamos a falar dessa... Enfim, dessa agressão triste que aconteceu. E não moram no mesmo lugar. Também é dito que não. Tanto que aqui fala acho melhor, que né? Já depois do imaginou? bar foi para a casa dele. Né? É um detalhe que ele fala aqui. Depois nós estávamos no bar. Foi na minha casa. Fomos para a minha casa, fui fazer as malas. Teve aí uma briga feia. Teve uma briga feia por conta de ciúmes, é o que ele diz. Já a nota diz que, na verdade, essa briga toda foi por conta dele não sentir que ele consegue emprego devido a Cíntia Bravanel. É o que diz a nota. Mas, enfim, qualquer Olha, informação uma do coisa caso, que a nós voltamos a gente falar. sabe é assim, que todas as filhas do Silvio, elas têm uma personalidade forte. Elas sabem se colocar. Então, me chama a atenção isso, né? Ela continuar com essa pessoa, né? Depois disso, né? É difícil falar Mas de é uma história mais relacionamento, comum do que a gente né? pensa, né, É difícil Leão? É uma falar de história mais comum que a gente relacionamento. pensa com relação Para à questão... ambos. Para ambos. Agora, para ambos, Para né? ambos. Para o casal, para os dois Sim, lados sim, da sim. moeda. Difícil. Ah, e 21 anos de triste. relação. É muito tempo. É muito tempo. Assim, nós não sabemos o contexto de vai e vem, de pausas. Não, eles estão juntos desde 2007? 2007. 20 anos. Desde 25. 2007. 25? Juntou e começou agora a gente fazer Bem, conta. tem Bastante tempo. tempo. Tem tempo, tem muito tempo. Não, pera. É. É
de 7. 14 fez 7. 15 anos. 15 anos, 15 anos. É. 15 anos. Ai, cara, a gente só passa vexame Eu fazendo não conta. sei porque vocês insistem na conta. Boa, boa. Próximo assunto! Próximo Pronto. assunto. Mas já que estamos num momento mais sério, também acho que a gente pode falar essa sua notícia, né, Leão? Pois Poxa. hoje de manhã eu dei inclusive uma notícia da assessoria de imprensa do Erasmo Carlos, dizendo que ele só estava internado por conta que ele foi fazer exames gerais e tal, e aí que o hospital achou melhor que ele fizesse os exames internado. E só por isso que ele não voltou para casa. Faz sentido. Isso que a assessoria falou. E aí perguntaram, mas ele está com uma infecção Pulmonar? no pulmão? Aí eles disseram, ele só está internado, repetiram. Tá. Então dava a entender que não, mas também Não desmentiu. desmentia, né? Agora, após a internação de Erasmo, a mulher do cantor postou uma homenagem ao amado na web. A Fernanda Passos, de 32 anos, compartilhou com seus seguidores como ela tem se sentido. Ela falou assim, a vida foi tomando rumos diferentes do que nós planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim, escreveu Fernanda, né? Erasmo Carlos, de 81 anos, então está internado desde a semana passada no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste lá do Rio de Janeiro, e ele trata, segundo o boletim, uma infecção pulmonar, né? Em dezembro de 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado no mesmo hospital após ser diagnosticado com Covid-19, a gente acompanhou aqui, né? Foi no final do Então, ano. é difícil, porque aí começa assim, cada um, pela preocupação dela, parece ser uma coisa grave, né? E pelo boletim do hospital, parece que é uma infecção pulmonar. Aí a assessoria fala uma outra coisa, aí começa a... É ruim isso, né? Porque fica especulação. Né? O que eu acredito que está acontecendo é porque o próprio Erasmo, a família, está decidindo, optou por não divulgar com uma frequência as informações. Boletins, E aí é claro que é muito comum que com isso começam a surgir especulações. as especulações. O que tem que tomar muito cuidado, né, gente? Porque assim, nós estamos falando da saúde de uma pessoa, então tem que ser falado com respeito. Agora, o que acontece é que eu acho que ela fez um relato Tão bonito, tão bonito, amoroso, né? tão do coração, que eu acho que isso somado com a preocupação acaba potencializando a impressão que nós temos da gravidade da situação toda, né? Bem colocado. Então eu acho que nesse caso específico, o que vale é mais a gente ficar ligado pelo boletim médico, pela assessoria, porque ela tá falando da vivência dela, né? A saudade. Então é a saudade dela. A saudade. Então isso faz sentido. Né? Quando você tem uma convivência diária, quando você tem ali... E até porque, né, você tem saudade. os filhos dele estão todos, acho que, encaminhados, né, e tal. Estão os dois, né? Ficaram os Sim. dois mesmo, Estão como os ela dois. falou, né? Então, é muito importante para o outro. Sim, sim. Eu Vamos acho que é mais fazer com aqui as relação a nossas isso. orações pelo Sempre. nosso tremendão sim. querido. Que ele se recupere, que ele fique bem, né? maravilhoso, Que viu? ele fique bem. Assim como essas senhorinhas que o Leão vai falar, que gente do céu, que história é essa? Pois é, que história é essa? Fãs de Carlinhos Maia param no hospital por causa do anúncio da separação dele. A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães causou um impacto enorme na vida dos fãs, dos seguidores do casal, né? Isso porque o humorista afirmou que vários casos de pessoas que estão indo, de relatos, né? De pessoas que estão indo parar no hospital por causa da separação dos dois. Parem com isso agora, alertou Maia, preocupado que o acompanha, com quem o acompanha diariamente, né? As senhorinhas e aos nossos seguidores que estão há tanto tempo aí com a gente, fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos, fotos de algumas de vocês indo parar no hospital, outros sem se alimentar. Gente, parem com isso agora, iniciou Carlinhos, em um texto publicado em seus stories, né? O empresário agradeceu, claro, o carinho dos fãs para com o agora ex-casal, mas repreendeu o consequente descuido dos seguidores com a saúde.
A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês se descuidarem da saúde. Acaba com isso agora. Estamos bem no nosso tempo, né, assinalou. Maia aproveitou o momento para desmistificar mais uma vez que a separação teve relação com mídia ou lançamento de algum produto. Então, isso O não povo tem já estava nada... especulando. Já estão, né? Isso não tem nada a ver com mídia nem para lançar nada. Se vocês gostam mesmo da gente, se acalmem e não gerem expectativas que te façam mal. Ô, gente, Coisa Nossa, vai parar no loucura. hospital. mas, gente, que coisa é porque, essa? Porque são mais do que fãs, são seguidores mesmo. É, Né? São pessoas ficaram que tão doidíssimos, sofrendo. Parece que estão sofrendo o luto da relação, né? Exatamente. Curioso isso. Mas não pode, né, gente? Não pode mesmo. E essa separação já vinha meio se anunciando, né? Quando teve o assalto lá do apartamento deles, parece que deram uma... Estremecida? Não, puseram uns panos quentes, assim, ficaram só falando do assunto, mas já estava bochichando uma coisa de separação entre os dois. É uma relação longuíssima, né? 13 anos de 13 relação, anos. mas enfim, é isso. Se separou. E se separaram do jeito tão Não tem jeito. tranquilo, aparentemente civilizado, sim. né? Aparentemente, às vezes sim. é um bem, né? Você sabe o que o pessoal tá respondendo? O que estão falando? Sobre. Que a gente Outubro. perguntou. Que a gente Outubro. perguntou se vocês acham que tá longo, gente. Aí a Bianca Entraldi falou assim. Bianca maravilhosa, um beijo. Ela falou: estamos em outubro, já fazem 84 anos. O Vale Joseri falou: também acho muito longo o mês de outubro. A Edilane falou: outubro pra mim está parecendo que tem 60 dias, não acaba nunca. A Milane falou: outubro tá osso. Olha lá. Viu? Outubro Não tá grande. estamos sozinhos viu, gente? nessa. Ó, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Abílio, que me encontrou aí na Paulista agora e falou assim: assisto vocês toda a tarde, estou indo para casa para assistir vocês. Que Manda bonitinho. Um beijo para todo mundo. Beijo. do Beijo, programa. Abílio. E também uma senhorinha que passou e falou assim: ó, cancerianos, eu não sei o que, estou indo para casa para assistir vocês. Aqui é mais Bonitinha. pisciano e um canceriano. É verdade, é verdade. Agora, gente, vamos falar um pouco do pãozinho mais amado do Brasil, Arthur Aguiar, gente, que ontem saiu uma notícia dele e o Arthur ficou irritado, ficou bravo homem, e eu até entendo com a razão dele de ficar irritado. Saiu uma notícia ontem da jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, dizendo que o Arthur foi desconvidado. Pois é. Parecia que ele ia participar da próxima novela da É um Sete. desgalã. Que está prevista para julho, mais ou menos, do ano que vem. Nós temos Vai na Fé, que é a próxima, e depois Fuzuê. E aí parece que Arthur Fuzuê tinha já todo... começou. O Fuzuê começou. Começou. menino. Parecia que o Fuzuê estava garantido para Arthur Aguiar, mas, segundo a jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, não vai rolar. Sim, gente, ele estava, de fato, escalado para participar e ser um dos protagonistas da novela Fuzuê. Mas Carla Bittencourt colocou em sua coluna que ele não vai participar porque ele se queimou no Big Brother. Quê? E que aí, por conta disso, ele não vai mais participar, já que ele não está ali atraindo clientes, que o público pegou um ranço dele. Mas não é o e contrário? Então, eu também achei esquisito essa publicação ontem. Aí eu falei, bem, o Arthur, de certa forma, agora ele voltou a participar mais e mostrar mais a cara. Ele estava, de fato, num período mais isolado e quieto, mas ele voltou a aparecer, vai em restaurante, foi no Prêmio Multishow, No VTube tava lá no Vipão, foi na VTube, né, no chá de bebê, na chá de revelação. Enfim, o Arthur viu essa notícia também nas redes sociais, porque os perfis de fofoca começaram a repostar essa notícia da Carla Bittencourt. O próprio Arthur viu numa dessas páginas de fofoca e ficou o quê? Chateadíssimo e irritado, né? E ele respondeu? Respondeu, Ótimo. gente. Ele respondeu dizendo o seguinte: acho interessante que vocês não desistem, né? Toda semana uma invenção nova, deviam escrever novela, livro, algo do tipo. Pelo menos seria mais produtivo. Enfim, podem continuar batendo que eu dou conta, disse o Arthur Aguiar com relação a essa resposta. Ele não ficou feliz. Agora não confirmou que vai ser galã. Não, ele não confirmou nada, ele não desmentiu a nota. É. Né? Ele não Exatamente. desmentiu a nota, isso é verdade. Isso é algo a Mas ser a observado. justificativa Eu também acho que a justificativa não faz sentido, não faz pelo menos com as informações que temos. Até porque, Rê, pra ser bem honesto,
nós já temos aí uma edição que vai acontecer do BBB. Até Boa. porque provocaram... E aí já mudou o ano. Boa, mudou tudo. E daí provocaram, comparando ele com a Jade, mais uma vez, né? Ah, Dizendo sim. que ela que não ganhou, Não e tinha não sei o quê, feito que essa tinha, conexão. que está ganhando muito Destaque. dinheiro, mesmo criticada como atriz. Fez o BBB, mas tá Tá lá. lá, tá firme, e ele nada. Tem essa comparação mesmo com relação aos dois. Estranhíssimo. Mas assim, eu não acho que... até porque assim, muita coisa pode acontecer, né, gente? Vai que ele aparece na novela. É. E aí vão falar o quê? Pois é. Pode ser que Tá aconteça. tão longe. Tá Ainda tão não longe. saiu a escalação dessa Imagina, novela. exato. Tá longe. Tem muito pano ainda pra... Como muita é que a história pra Carla correr. Bittencourt? Carla Foi, Bittencourt. foi. Como é que ela soube essa escalação que a gente não soube? Né? Chegou pra ela, Leandro. E se ele não está, quem está, então? Hã? Se ele não está, quem está? Exatamente. Ah, tá, ele não pois tá, é. então quem Quem está? ficou com o papel? Tudo isso.